Boa noite. Antes de começar a nossa aula, eu quero desejar a todos um feliz ano novo a todos vocês. E os temas de hoje são a invenção da imprensa e os sunitas e xiitas. Você vai ver também. Invenção da imprensa. Manifestantes carregam cartaz com foto do Ayatollah Khomeini em outubro de 1978. A invenção da imprensa. Os primeiros livros impressos surgiram na China no século IX, mas foi somente no século XV que o alemão Johannes Gutenberg difundiu os tipos móveis metálicos. Uma técnica que possibilitava a impressão rápida e relativamente barata de livros, né? Na mesma época foi inventada a xilogravura, que permitia imprimir ilustrações a partir de blocos de madeira esculpidos. Essas duas invenções propiciaram a difusão da arte de saber, tornando o conhecimento acessível a uma quantidade crescente de pessoas. Então, pessoal, Gutenberg difundiu os tipos móveis metálicos, que é uma técnica que possibilitava a impressão rápida e relativamente barata de livros, ou seja, a primeira invenção de Gutenberg, a impressão ficou mais rápida e os livros ficaram baratos. Houve o barateamento de livros, tá? E depois ele inventou a xilogravura, que permitia imprimir ilustrações a partir de blocos de madeira esculpidos. Com essas duas invenções, o conhecimento alcançou, né? O conhecimento isso fez com que o conhecimento tornou o conhecimento acessível a uma quantidade crescente de pessoas. Essas duas invenções de Gutenberg fez com que o conhecimento alcançasse a uma quantidade crescente de pessoas. Então, essas duas invenções de Gutenberg propiciaram a difusão da arte do saber. Por isso que ele inventou a imprensa, para que ele inventou a imprensa com o objetivo de espalhar o conhecimento, com o barateamento de livros. Aí, né, mais pessoas vão adquirir conhecimento depois que Gutenberg inventou a imprensa. A imagem que você está vendo na sua tela é a invenção da imprensa de Johannes Gutenberg. Agora eu vou falar do segundo assunto de hoje, sunitas e xiitas. O Oriente Médio passa frequentemente por conflitos armados, cuja repercussão tem a religião como um tema frequentemente abordado. Para tentarmos entender o que está acontecendo por lá, precisamos, antes de tudo, conhecer as principais vertentes da religião islâmica, descobrir como elas surgiram e entender as suas características. Os sunitas e xiitas são correntes do pensamento islâmico, do islamismo, originadas pela disputa da liderança religiosa após a morte de Maomé. Tá? Então, sunitas e xiitas são correntes de pensamento do islamismo e elas estavam disputando qual das duas iam assumir a liderança depois que Maomé morreu. Quando o profeta fundou a religião, ele não anunciou quem seria seu sucessor. Ali, genro e primo de Maomé reivindicava essa posição por ser membro da família e casado com Fátima, a única filha viva do profeta, no momento de sua morte. Entretanto, a maioria dos muçulmanos o consideravam muito jovem para tornar-se um chefe religioso. Desta forma,
Abu Bakr, um amigo de Maomé, foi escolhido como sucessor e assumiu a liderança. Então, quem assumiu a liderança depois que Maomé morreu foi Abu Bakr. Eu vou falar agora dos xiitas. Os xiitas são os seguidores de Ali, genro e primo de Maomé. Eles não aceitam, os xiitas, o comando de outra pessoa que não seja descendente do profeta. Reconhecem apenas as escrituras do Corão e seu líder religioso é chamado de imã. Há um equívoco relacionando o termo, abre aspas, xiita, fecha aspas, ao radicalismo por conta das mortes. Por conta das mortes ocorridas durante a disputa pelo poder do islamismo e pela Revolução Islâmica de 1979. Então, para os xiitas, só quem pode assumir a liderança depois que Maomé morreu é alguém que seja descendente dele, tá? Então, os xiitas não aceitam o comando de outra pessoa no lugar de Maomé que não seja descendente dele. E para terminar, eu vou falar dos sunitas. Já os sunitas são os integrantes do grupo que reconheceram Abu Bakr como sucessor. Os xiitas não reconheceram, só os sunitas, que reconheceram Abu Bakr como sucessor de Maomé. Ganham esse nome por também aceitar as escrituras da Sunna. Por que os sunitas ganharam esse nome, sunitas? Porque eles aceitaram as escrituras da Sunna, um documento sagrado que narra as experiências vividas por Maomé, quando estão com alguma dúvida na interpretação do Corão. Seu líder religioso é chamado de califa. Acredita-se que os sunitas representem um número próximo a 90% dos muçulmanos. Já os xiitas são apresentados por 10%, sendo maioria no Irã e no Iraque. Mesmo com essas diferenças, os dois grupos seguem a Sharia, as leis islâmicas. Sunitas, 90%, chefe religioso, califa, e o livro dos sunitas é Corão e Sunna. Já os xiitas, 10%, chefe religioso, imã, livro, Corão. O que você está vendo na sua tela são manifestantes que carregaram cartaz com foto do Ayatollah Khomeini em outubro de 1978. Insatisfeitos com a crescente corrupção, a crise econômica que assolava o país, a repressão política e as reformas pró-Ocidente, esquerdistas, liberais e muçulmanos tradicionalistas uniram-se ao Ayatollah Khomeini para derrubar o governo do Shah Reza Pahlavi. As manifestações contra o governo começaram em 1978, mas a Revolução Islâmica só foi em 1979. A nossa aula termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até quarta-feira.